Boa tarde a todos e a todas. É com prazer que damos início a esse projeto da Biblioteca do CETENS. Vamos trocar uma ideia. É uma série de lives da Biblioteca do CETENS, Feira de Santana, UFRB. Para essa primeira live, nós vamos estar com um tema que está relacionado a fake news e diz o seguinte: fake news, como identificá-las em tempos de Covid-19. Para falar sobre o assunto, firmamos parceria com o CIB, da Universidade Federal de Sergipe. O CIB é o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe. E convidamos as bibliotecárias Estela Moreira Dourado e Selma da Silva Santos para trocar uma ideia com a gente aqui e com vocês. Então, eu passo a palavra para elas agora. Boa tarde. Boa tarde, Stella. Boa tarde, Diara. Boa tarde, Stella. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde a todas. Sejam bem-vindos. Primeiro, eu quero agradecer ao Fábio pelo convite. Fábio, muito obrigada. Cumprimentar também a todos que compõem a Biblioteca do CETEM. É uma satisfação e alegria ter essa parceria entre os sistemas de bibliotecas Federal de Sergipe e a Biblioteca do CETEM da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Como o Fábio anunciou, me chamo Selma, sou formada em Bioeconomia, licenciada em História pela Universidade Federal de... formada em Bioeconomia Federal da Bahia, licenciada em História pela Universidade Federal de Sergipe e com mestrado e especialização também em História. Atualmente, eu estou cursando uma disciplina lá no... E também estou no cargo como diretora do Sistema de Bibliotecas da Universidade. O sistema ele é composto por 7 bibliotecas. O tema de hoje, eu trago um pouquinho de como é que o sistema começou a trabalhar com esta temática. Né? Esse trabalho no sistema, ele surge em 2019, né, dentro da SEMAC, é um evento promovido pela Universidade Federal de Sergipe, e nós levamos essa temática como uma oficina, e foi dividir esse tema fake news, combate a fake news, dividimos em 3 eixos. Então, foi uma parceria entre eu, a Estela Dourado, que é bibliotecária, coordenadora da Biblioteca da Saúde, e também a nossa colega, a Bárbara Barcelos, é bibliotecária e coordena a Biblioteca do Campus de Lagarto. Dividimos a temática em 3 eixos e cada uma ficou responsável por um eixo. E o evento e essa oficina, ela foi muito bem receptiva pelos participantes, ela foi muito satisfatória no seu propósito, discutir com os alunos a questão do combate às fake news. E depois, diante desse momento que estamos vivenciando com a pandemia, o isolamento social,
E essa percepção e a vivência que nós estamos tendo de cada dia mais é um crescente fluxo de informação sobre o Covid sociais. Então, resolvemos resgatar esse trabalho, né, de combate à fake news, focando agora na área da saúde, né? Entendendo temos no combate a essas informações, né? E colocamos em prática esse trabalho, e que a Estela coordena, e que desenvolve com muita competência, muito compromisso, né, juntamente com a sua equipe. E nós estamos trabalhando desde finalzinho de março, né, fazendo um trabalho no Instagram do sistema, e toda semana, com esse trabalho de postagem, trazendo esclarecimento para a sociedade, que está sendo disseminado enquanto fake news, e também uma proposta educativa, né, que é muito importante. Bem, eu não vou me demorar muito, né, mais do que já estou demorando, e eu quero passar a palavra para a Estela, para que ela possa se apresentar e iniciar a sua fala. Estela, é um prazer estar mais uma vez com você, dividindo uma atividade, né? Obrigada pela parceria, e a palavra é sua. Obrigada, Selma, pela apresentação. E obrigada, claro, ao Fábio, né, de que partiu o convite, meu amigo de anos também, e, é claro, a Biblioteca do CETENS, agradeço imensamente o convite, e espero que a gente consiga, né, trocar uma ideia, bater um papo legal sobre esse assunto que é tão importante para, nesse momento, principalmente de crise, que, infelizmente, as pessoas acabam aproveitando o momento para criar essa situação, né, de fake news, de mentiras, tudo que envolve essa questão. Bom, enfim, como a Selma já falou, né, nós temos esse projeto de fake news que vem desde do ano passado, né, me apresentando também, elas já falaram, eu sou Estela, também sou bibliotecária, como ela falou, sou bibliotecária coordenadora da Abissal, né, que é a Biblioteca da Saúde do campus de Aracaju, e junto com a minha equipe, né, nós estamos trabalhando remotamente, e junto da minha equipe, nós temos esse grupo que é combate às fake news na área da saúde, relacionadas ao Covid-19. A minha equipe, é importante falar aqui, sem a minha equipe, né, a gente não conseguiria realizar esse trabalho. É uma equipe que, além de ser os colaboradores que trabalham comigo na Abissal, tem também o pessoal que trabalha na Bilag, que foi me apresentado por meio da Bárbara, né, e também da Vicem, que é me apresentado que a Selma me apresentou, e que são pessoas excelentes, entendeu, que desenvolvem um trabalho ótimo, que é um trabalho de constante aprendizagem, né, e eles desenvolvem muito bem esse trabalho. A equipe é Sandra Oliveira, Clemson Maciel e Rosivânia Ferreira, que são da Abissal, Franciele Brito e Tatiane Henriques, que são da Bilag, e Ana Beatriz Lima, que é da Bicem. Então, é um trabalho que a gente está juntando as 3 bibliotecas, né, para poder tocar adiante. Então, o que é o trabalho? O que consiste o trabalho, né? Nós pegamos temos 2 vertentes do trabalho. Uma é monitorar as notícias que saem sobre fake news, né, no país, na verdade, notícias internacionais e nacionais, para poder esclarecer, né? A gente pega as fake news que são contadas e tenta esclarecer, postando no Instagram, né, do CIB-UFES, que é o sistema de bibliotecas da UFES. Então, toda semana, nós temos 2 ou 3, dependendo da quantidade de fake news, a gente publica até mais, que a gente esclarece, né? E, a partir também desse mês, a gente começou um trabalho educativo também, né? Informativo, sobre fake news.
Então, no nosso feed do Instagram do CIB-UFES, nós temos colocado também informações que é um pouquinho também do que a gente vai conversar hoje, né? Conceitos, características, formatos, finalidade, por que as pessoas, né, divulgam fake news. E a gente está passando a colocar isso para tentar não somente esclarecer uma fake news, né? Isso fazer com que as pessoas entendam a importância de se investigar, de se desenvolver, né, uma criticidade sobre tudo que recebe, principalmente no WhatsApp, que a gente sabe que o WhatsApp é a responsável pela maioria da disseminação das fake news que são disseminadas via WhatsApp. Então, não adianta receber o WhatsApp num grupo, num amigo, e sair compartilhando sem verificar. Então, é isso que a gente precisa dizer às pessoas, né, a importância delas se conscientizarem e tentarem criar competências para que elas consigam identificar uma notícia falsa, que é o tema da nossa live hoje, né? A equipe também, a gente sempre está fazendo discussão de texto, fazendo treinamentos, capacitação, para que nós mesmos da equipe, né, estejamos sempre em constante aprendizagem, porque é muito fácil cair numa fake news, a dependendo de quem mande, a dependendo do tema que seja, né? Bom, então, para começar, né, o que são fake news, né? Fake news, elas são informações falsas, né? Só que elas têm uma aparência de notícias jornalísticas, em sua maioria. Tem vários tipos, mas em sua maioria tem essa aparência de notícias jornalísticas. E elas são disseminadas pela internet, redes sociais e outras mídias, que, na verdade, normalmente são criadas para influenciar posições políticas ou ideológicas, né? Ou também podem ser criadas como piadas, como sátiras. As notícias falsas, elas deliberadamente veiculam conteúdos falsos, né? Geralmente com a obtenção de obter algum tipo de vantagem. Seja financeira, né? Porque é rentável você fazer, porque as redes sociais, elas sobrevivem muito com anúncios e com compartilhamento. Então, quanto mais uma fake news é compartilhada, mais ela é rentável para a pessoa, ou para a empresa, ou para quem divulgou, né? Quem fez a fake news. Também pode ter a vantagem política, né? Eleitoral e ideológica, né? E ela ganhou, a gente sabe que ela ganhou, esse termo fake news ganhou muito força, porque sempre existiu. Nós sabemos que as fake news sempre existiram. Mas ela ganhou muita força na eleição de 2016 dos Estados Unidos, entendeu? Ela acabou criando, onde foram criadas justamente fake news em relação à opositora, e acabou que o candidato que venceu a eleição se beneficiou, né, dessa mentira, das mentiras que foram contadas. Então, nesse âmbito da política que ela começou a se desenvolver, e, claro, foi aplicada também em outras eleições, em outros países, em outros contextos, e agora nós estamos vivendo uma realidade onde essas fake news estão sendo colocadas, implementadas, para poder prejudicar e gerar ainda mais uma situação de caos, meio a uma crise de pandemia, né? Bom, os formatos, como eu falei, mais ou menos, ela tem um cunho humorístico, pode ter um cunho humorístico, e enaltecer a determinadas personalidades ou grupos, são mentiras que são criadas para melhorar a imagem de alguém, ou vice-versa, que é, na verdade, uma mentira que é criada para criar uma imagem negativa de outra pessoa, né? No caso desse da política é o mais óbvio, que você tem um candidato, você precisa que o outro candidato seja ruim, entendeu? Para que você possa vencer uma eleição. Dentro desse contexto, a gente tem um outro conceito muito importante, que é o resultado de tudo que a fake news causa, que é o conceito de desinformação. A desinformação tem vários estudiosos, né? Eu estou trazendo aqui um conceito que é da Brizola e do Arthur Bezerra, que é do IBICT, que eles falam que a desinformação ela envolve informação descontextualizada, fragmentada, manipulada, retirada da sua historicidade, tendenciosa, que apaga a realidade, distorce, subtrai, rotula ou confunde. Ou seja, a desinformação,
além de ser toda esse resultado, para que as fake news existem, né? Para confundir, para distorcer, para diminuir a realidade, e muitas vezes ela não é falsa toda. Tem isso, muitas vezes tem e mensagens são distorcidas, que verdadeiras, mas que fora do contexto, né, elas acabam por se tornar falsas. O que sustenta muito a fake news? É a polaridade, tá? São as nossas oposições, né? Direita, esquerda, bem, mal, todas essas dicotomias que nós vivemos, essas polaridades é o que alimentam, né, as fake news. O que acontece? Os algoritmos das redes sociais, ela é disseminada pelas redes sociais, então os algoritmos trabalham, né, e alimentam ainda mais essa polaridade, a partir das bolhas de filtro. Então, cada pessoa tem sua rede social, a pessoa curte tudo que ideologicamente é parecido com o que ela gosta, com o que ela, né, tem interesse, e nisso as redes sociais vão definindo a sua bolha de filtro, né? E aí acaba que, a partir disso, é que elas vão delimitar mais ou menos o que você vai receber como informação, né? E aí, gerando essa polaridade. Então, se uma pessoa é de direita, politicamente, digamos, ela vai seguir e tal, então provavelmente ela vai receber muitas mensagens de direita, que geram uma polaridade. Então, toda vez que uma fake news que ataque a esquerda, é muito provável que essa pessoa que só vê, só tenha mais contato com uma bolha de filtro criada para ser de direita, ela receba uma fake news contra a esquerda. Isso mais ou menos que eu quero dizer. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre a atuação do bot no contexto da pandemia. E aí, com isso, né, a gente sabe que fake news, de acordo com um estudo que a gente fez para as oficinas, a gente percebeu que elas se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras. Esse foi um estudo que a MIT, né, que fez em 2018, e a gente percebe que, com as redes sociais, as fake news ganharam força, porque elas ganharam caráter viral. Elas viralizaram, principalmente com o WhatsApp, tá? E com os algoritmos, Instagram, Facebook, né, que tem os algoritmos, e os bots, né? Os bots é que são, acabam que facilitam muito essa transmissão, essa divulgação das fake news. O que é um bot? Um bot é um programa informacional que se comporta como um ser humano. Ele é capaz de responder tarefas, como responder perguntas, fazer publicidade, e atualmente, que é o grande problema, como eles acabam prejudicando ainda mais essa questão da fake news, é que eles enviam notícias como se fossem humanos, tá? E aqui, vamos dizer assim, um exemplo de atuação de bot, né? Como eu falei, o usuário X, bota nome, vamos supor, Selma, que está aqui comigo. A usuária Selma acredita que o vírus 19 é uma farsa. Ela não acredita que seja verdade. E aí, diariamente, Selma, ela expressa a sua opinião. E ela usa hashtags como mentira, Covid, mentira, é uma farsa, Covid. Então, essas hashtags acabam alimentando os algoritmos, né? E, com isso, os bots, que são controlados, né? Controlados por perfis falsos, eles rastreiam esses hashtags dela e acaba que enviam mensagens para eles, respondem as mensagens dela, entende? E com isso eles alimentam ainda mais essa polaridade. Com isso, após a identificação do perfil, vamos supor, da Selma, os bots executam a programação deles, ou seja, eles enviam mensagens falsas para a Selma sobre o vírus. Realmente, olha aí, não disse, aconteceu isso, é mentira, o pesquisador falou tal que não existe, esse tipo de coisa que acontece. E aí o usuário faz o quê? Acredita, porque é o que ele já acreditava mesmo, e acaba compartilhando aquilo. Desculpa, Selma, eu sei que você não acredita que é uma farsa. Mas, enfim. E é assim que os bots atuam nesse contexto de fake news. Eles rastreiam a tendência da pessoa ideológica e acabam enviando mensagens que aquela pessoa possa acreditar e compartilhar. Tá? Então, aí as fake news
continuando, né, sobre as fake news, elas têm algumas características, né? Primeiro que eles são artigos, ou em forma de notícia, né, que são intencionalmente e verificadamente falsos. O que quer dizer? Eles nascem falsos, eles não têm, claro que tem aquela notícia que acaba virando desinformação, fora do contexto, mas uma fake news, ela é criada para ser uma mentira mesmo, entende? E ela tem uma intenção de enganar os leitores. Essa é a intenção de uma fake news, enganar. E ela tem alguns rastros que ela deixa, né, algumas características que a gente pode desconfiar logo que tem alguma coisa errada com a notícia. A primeira é o tom alarmante. Uma fake news, elas geralmente são conspiratórias, sensacionalistas, tá? Então, elas dão a entender que aquela mensagem que ela está passando é uma coisa nova, uma coisa que não está sendo passada na grande mídia, na televisão. Aí a pessoa que recebe aquilo fala, e até recentemente uma hashtag, isso a Globo não mostra, coisas nesse sentido. E aquela pessoa que recebe uma notícia como essa, acha que está dando um furo de notícia, né? Então, acaba compartilhando, porque vai estar recebendo um conhecimento de primeira mão, entende? Então, acontece que, se você vê uma notícia que tem esse tom alarmante, sensacionalista, desconfia, porque pode ser que esteja tendo algum problema, que seja mentira. E aí, continua, vai investigar. Daqui a pouco eu vou mostrar mais ou menos os passos para tentar identificar uma notícia falsa. E aí, outro é o pedido de compartilhamento. Muitas dessas mensagens que a gente recebe no WhatsApp fala, não sei o que está acontecendo, não sei o que, repassa para o máximo de pessoas. Nós trabalhamos com fake news agora, vemos os vídeos, as pessoas entram no hospital, dizem que o hospital está vazio, olha isso, é uma farsa, o hospital está vazio, não tem doente, vamos compartilhar isso para todo mundo saber. Esse pedido de compartilhamento é também uma característica predominante nas fake news, tá? E o objetivo da fake news é circular, né? Ela é criada para enganar, e claro que enganar o maior número de pessoas. E também tem a questão dela atender os objetivos financeiros, tá? Dependendo de quem criou a fake news, né? E ideológico, porque quem é que vai atender a fake news? Alguém cria ela deliberadamente para enganar, para tirar algum tipo de vantagem com isso. Então, lógico que essa pessoa, a fake news, ela vai ser disseminada o máximo possível para que ela possa enganar, para que ela possa atender ao objetivo da pessoa que a criou, né? Bom, outra característica é a ausência de data. Geralmente, é difícil uma fake news atual, assim, dizer, tem uma data. Claro que pode ter, mas muitas não têm. Elas mandam uma mensagem assim, isso acontece, a gente já viu, inclusive, no nosso trabalho de fake news, onde as fake news, elas são recicladas, digamos assim. A gente já viu aquilo, já foi esclarecido, um mês depois está lá ela de novo, com outras palavras, outro contexto, porque elas não têm data. Então, isso facilita para que elas possam parecer que são recentes, né? Então, essa é uma característica. Claro que tem a desinformação, como já teve, por exemplo, do próprio coronavírus, que apareceu numa revista de alguns anos atrás, o coronavírus. Todo mundo sabe que o Covid-19, ele é da família do coronavírus. Existem outros vírus que são dessa família do coronavírus. O Covid-19 é a forma mais recente do vírus, que tem esse nome justamente porque foi do ano 2019. Então, quiseram falar que o coronavírus, o Covid-19 já existia e que só agora ele foi revelado, uma fake news. Na verdade, a reportagem existiu de fato, mas não era sobre o Covid-19, e sim sobre o coronavírus, que é uma família, né, de vírus que já existe, como o SARS e outro lá. E outra questão também é a fonte inexistente ou duvidosa, né? Às vezes eles falam, estou aqui no hospital, mas não falo o hospital qual não diz a fonte, entendeu? Ou então dizem, mas são pessoas que ou às vezes não existem, né? De acordo com o instituto tal, ou então com a pessoa tal. E o que acontece muito, que a gente tem visto, é deturpação do que as pessoas falam. Recentemente, esse último esclarecimento foi
dessa semana, né, saiu hoje o esclarecimento, é justamente sobre uma pesquisadora que falou que pessoas assintomáticas não passam a Covid-19. E hoje a gente desmentiu, né, isso, porque ela falou que é mais difícil, mas realmente se for uma pessoa totalmente assintomática, e não uma pessoa pré-sintomática. Então, tá lá na nossa página do Instagram, essa reportagem esclarecendo isso, que uma pessoa assintomática, ela de fato pode sim passar o vírus, que foi uma interpretação errada que fizeram da fala da pesquisadora, e a OMS já divulgou, né, que sim, que as pessoas podem sim transmitir o vírus, mesmo estando assintomáticas, apesar de ser um pouco mais difícil, tá? Então, é essa questão, você pode ter dessas formas, né, tipo, não citar uma fonte, citar alguém que não existe, ou então interpretar mal o que alguém falou, um pesquisador, algum autor, até brinco lá no grupo que o Shakespeare viveu há séculos atrás e até hoje Shakespeare fala. Se deixar, Shakespeare vai falar até de internet, de tantas fake news que são atribuídas a ele na internet. Muitos autores de livros, né, passam por isso, poesias, passam por isso. E textos mal escritos, acontece muito também, erros de português, de grafia, acontece quando você vê assim, cheio de erro, desconfia também, pode ser, porque como ele tem caráter de notícia jornalística, há um rigor jornalístico que não permite que as notícias tenham esse tipo de erro, né? Bom, enfim, e aí a gente segue na questão como eu falei, para você conseguir identificar todas essas características, né, e perceber que isso pode ser uma notícia falsa, exige o que a gente chama de competência crítica em informação. Como eu falei, tem vários autores que estudam sobre esse assunto, tem o Arthur Bezerra com a Brizola, tem a Mariana Zatá, que eu acredito também que fale sobre esse assunto, lá no Rio de Janeiro. Então, tem várias pessoas pesquisando, e o que eu trouxe é que a competência crítica em informação é o quê? Um conjunto de competências que abrange o conhecimento, habilidades, comportamentos necessários para melhorar a comunicação, criação e colaboração na sociedade do conhecimento. Essas pessoas, elas são capacitadas para avaliar fontes, conteúdos e a informação em qualquer tipo de mídia, tá? E para a construção da competência crítica, ela é resultado de um exercício permanente, um exercício crítico permanente, ela tem que ser feito diariamente, que é pautado no questionamento, ou seja, questionar, duvidar, né? Recebeu uma mensagem, duvida, não acredita. E é esse o estopim que vai fazer você ter essa competência crítica. Então, qual é o ciclo? Observar, perguntar e responder. Que perguntas seriam essas? Pergunta, quem é que está falando nessa fake news? Né? Em que período que essa fake news foi dita? Essa fake news não. Botar notícia, recebida, mensagem. O que está falando essa mensagem? Em que período foi? De onde é que está se falando? Para quem? Muitas fake news, às vezes, tem um público-alvo, né? Qual é o nível de aprofundamento da fonte? É uma fonte confiável? Você conhece essa fonte que está sendo citada, esse instituto, esse autor, esse pesquisador? Outras fontes tratam dessa mesma informação. Você recebeu que o jornal O Globo noticiou uma tal coisa. Será que a Folha de São Paulo, Estadão, entre outros jornais, também noticiaram? Importante saber. Né? E quem são as pessoas que a fonte cita? Pesquisador Fábio de Jesus deu uma declaração polêmica de que a vacina foi encontrada. Quem é Fábio de Jesus dentro desse contexto, entendeu? Cadê a fonte? Quem foi que fez a vacina? Então, tudo isso tem que ser observado dentro da mensagem recebida para poder avaliar se ela, de fato, pode ser confiável ou não. E aí vem a questão das estratégias, né? A IFLA, eu tenho um texto aqui muito bom, que é o papel das bibliotecas em um mundo de notícias falsas. Ele é um texto que saiu em 2019, do Alonso Arevalo e a Castilha. Ele está em espanhol, mas é um texto muito bom. E ele traduziu, a gente tem traduzido aqui, a IFLA, ela colocou 8 estratégias
para poder identificar uma notícia falsa. A primeira é estudar a fonte, ou seja, receber uma notícia, investiga mais o site, o objetivo e a informação do contato, né? Tipo, quem foi? Foi o Globo mesmo? Vai lá no jornal O Globo, veja se a notícia está lá no jornal. Eles todo jornal coloca todas as suas edições online. Veja se tem disponível essa mensagem lá, entendeu? Qualquer site, entendeu? Investigar a fonte, né? E depois quem é o autor? Geralmente fonte, qualquer jornal tem um jornalista que assina a matéria, né? E se você recebeu de fonte jornalística, se não, quem foi a pessoa também que está sendo mencionada, se é uma notícia que tem alguém, né? Tipo, o pesquisador descobriu a vacina. Quem é esse pesquisador? Quem é o autor disso? Entendeu? É o instituto que está divulgando? Então, é bom saber. É real? É confiável esse autor? Verificar a data, entendeu? Como eu falei lá em cima, muitos não existem data, mas quando existir, verificar, porque às vezes a pessoa tem a data, a notícia é de 2017 e a pessoa está compartilhando como se fosse do contexto atual. Não, verifica se ela realmente traduz uma situação do momento, né? Não compartilha se a mensagem tiver uma data antiga, que aí gera o que a gente já falou sobre a desinformação, né? E aí agora vem o que eu considero, acho que talvez a estratégia mais importante de todas, que considere o seu preconceito. É a questão da ideologia, né? Você abrir a sua cabeça, entendeu? Porque vamos voltar de novo para aquela polaridade direita e esquerda, né? Se você é uma pessoa de esquerda, e você recebe uma fake news ou uma notícia que falando mal da direita, a tendência é você acreditar e vice-versa. Então, não. Tenta vencer isso. Primeiro, eu vou investigar. Será que isso é verdade? Entendeu? Qualquer outra coisa. Você acredita, não sei, remédios naturais. Você tem uma tendência a acreditar que remédio natural não funciona. Você é taxativo. Não funciona. Então, você acaba postando somente se você viu uma fake news falando remédio natural piora o coronavírus, uma coisa assim, você vai compartilhar. Não faça isso, entendeu? É melhor você se despir, sair da sua bolha, que eu acho que é o importante, a gente sempre tentar sair da nossa bolha, né, para poder enxergar o outro lado. Não que você vai entender, concordar, não, mas pelo menos você não vai ser uma pessoa que vai compactuar com a disseminação de fake news que vai prejudicar um dos lados, entende? Então, acho que se a gente quiser divulgar o que a gente acredita, acho que a gente tem que divulgar o que é real, o que é verdadeiro, entendeu? E não o que é mentiroso, que é feito para prejudicar. Então, venceu o preconceito. Se você não concorda, não quer, não compartilhe, entendeu? Não compartilhe, mas sempre tente olhar para além, né? Não olhar somente para o que você acredita, para o que você concorda, e sim para o que é verdadeiro, é real, mesmo que seja uma coisa que você não acredita. Então, aí, além disso, lê além. Muita gente recebe uma manchetezinha da notícia e lê só o enunciado. Só um momentinho. Então, acabando as estratégias. O enunciado. Você não pode só ficar, às vezes, no enunciado, porque, às vezes, o enunciado de uma chamada, de uma notícia que a gente recebe ali pelo WhatsApp, só que enunciado, você tem que clicar no link para ler. Porque, às vezes, você não clica, quando chega lá, a mensagem está dizendo ao contrário, entendeu? Do que estava sendo anunciado. Então, é melhor ler tudo.
não ficar se pegando só nas manchetes, só no que está no título. Não, abre a mensagem. Se te interessar, se você quiser compartilhar aquilo, se você quer investigar para ver se é verdade antes de passar adiante, abra a notícia. Quantas vezes a gente abriu um link e o link era um personagem humorístico fazendo chacota? A gente acha que era uma coisa séria, e quantas vezes a gente compartilha isso com os outros e a pessoa vê, poxa, você me passou uma fake news. Por quê? Porque você não abriu a mensagem. Então, é importante abrir a mensagem. Tá? Fontes adicionais, é como eu falei, a notícia está dizendo que vai... A notícia vai tá dizendo que vai fazer... Certo. A notícia está dizendo que foi a Folha de São Paulo que passou uma notícia e tal. Será que em outros locais também estão noticiando a mesma coisa? Então, procurem outras fontes. Não se pega só, mesmo que a fonte seja confiável, pega e vai investigar outros jornais grandes, Globo, Estadão, de preferência, para ver se a notícia de fato é verdadeira, tá? E é uma piada. A última é a questão da piada. Se é uma piada, se for uma piada, você já sabe que ela é feita para ser uma piada e não para enganar ninguém, é ser simplesmente para ser engraçada, para ter esse cunho de humor. Então, são essas as características, né? As estratégias para você identificar uma notícia falsa. E, antes de tudo, a principal é não compartilhar, se tiver dúvida. Vamos fazer uma pausa. Selma? Selma, tá ouvindo? Bom, a gente pode agora tentar responder alguma coisa. Se tiver alguma pergunta até esse momento, está tudo ok. Bom, aí se estiver tudo bem até aqui, a gente também não vai se alongar muito mais, não. Tem só algumas coisinhas a mais que eu queria falar. Oi, Fábio, de volta. Ela saiu, né? Deu lugar a mim. Eu queria enfatizar a importância do tema, né? É um cenário que a gente vive hoje, esse cenário, né, de informações falsas que estão sendo disseminadas. Na verdade, de informações, né? A gente não pode garantir se essas informações são verdadeiras ou falsas se a gente não desenvolve competências e estratégias para estar avaliando isso, né? E aí uma coisa que eu achei bem interessante você ter falado foi a questão da ideologia, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma charge, não me lembro agora quem foi o autor dela, mas que dizia exatamente isso. Uma pessoa estava em frente a um computador e aí tinha uma outra pessoa do lado, né? E aí essa pessoa dizia assim, mas essa mensagem diz exatamente o que eu penso, né? E a pessoa do lado, né, aparecia assim, uma interrogação. Então, muitas vezes nós somos...
Essa charge, exatamente ela. Não sei se E vai dar para ver. Eu tenho ela. queimou um pouquinho aí a imagem, não foi? Pronto, mas é essa mesmo. E eu achei bem interessante eu refleti muito, principalmente eu que sou estudioso da competência em informação, eu achei bem interessante refletir sobre isso, porque a gente às vezes deixa o senso comum, né, dominar o que a gente pensa ou o que a gente acha que é verdade, né? Então, eu queria que se você pudesse falasse um pouco mais sobre isso, e eu queria deixar aberto também para a Selma, né, que está mediando o debate, se colocar. Né? Eu prefiro adiantar um pouco, porque eu vejo que a transmissão da internet está com um pouco de Está me dificuldade. escutando? Agora estamos. Um pouco melhor agora, Selma. Pronto. Eu Mas, estou e aí, ouvindo. Você está me escutando? tô, Selma, sim. E aí eu queria que a gente refletisse um pouco mais sobre essa questão, né? Do que aí você, eu até anotei aqui, colocou a questão do preconceito, né? E versus ideologia versus fake news, né? E deixou também agora você e Selma conversando sobre as questões também. Essa questão da Eu estou te ideologia. ouvindo, Estela. Tô te ouvindo. Estou dizendo, essa questão da ideologia é tudo que a gente tem, nossa cultura, Está me ouvindo, Estela? Estou ouvindo. Então, essa questão da cultura, né, da ideologia, o mundo tudo que é passado para a gente na sociedade, entendeu? Tudo isso nos constrói como pessoa, né? E gera as nossas ideologias, as coisas que nós acreditamos, né? E enxergar além disso é muito difícil. Então, as fake news, as notícias falsas, elas ganham muita força justamente nisso. Como ela pode ser mentira? Como a Charlie disse, como ela pode ser mentira se ela diz tudo o que eu acredito? Né? Está me escutando, Estela? Estamos. Então, como ela pode ser mentira? E aí, Flávio, está me escutando vocês? Tô, Selma, tô sim. A imagem está congelada. Estela está falando um pouco mais sobre a questão da ideologia, né? Como é que as nossas ideologias, o que a gente pensa, pode fazer com que a gente caia numa fake news, né? Então, ela tá falando um pouquinho mais sobre essa questão, viu? E aí, ela concluindo, aí você pode encaminhar com ela alguma outra questão que a gente pode estar conversando também. Certo? Gente, a tecnologia, né? A gente se planeja, e aí vem uma chuva, às vezes, uma transmissão que não está muito boa no dia, mas acho que está dando para a gente ir, né, levando o debate à frente. Mas estamos aqui, Selma, viu? Acho que congelou lá no Fetel. Bom, assim, como eu falei, né? Essa é uma forma de identificar uma notícia falsa, talvez, como eu falar, talvez seja mais difícil, porque como você vai não acreditar de cara numa notícia que chega para você que parece verdade, né? Temos vários casos, por exemplo, no passado, uma mulher ela foi espancada até a morte porque as pessoas acreditavam que ela estava fazendo magia negra com criança. Isso foi algum tempo atrás. Ela acabou as pessoas acreditavam, porque como mexe com criança, né, já tem um apelo maior, ninguém se preocupou em verificar se aquilo era verdade. Então, as fake news, elas são perigosas de várias formas. Se elas fossem feitas somente para enganar, se fosse uma coisa mais só mesmo de você passar uma vergonha porque você compartilhou, mas infelizmente não é, né? Ela pode até matar. Eu estou com vocês perfeitamente. Pronto, Selma, pode falar, pode ficar à vontade.
Então é isso, essa questão das notícias falsas, ela acaba, se a gente não conseguir, não ter essa criticidade para poder identificar, a gente dá mais força a elas, entendeu? Então, o melhor que a gente pode fazer é cortar a força das fake news, das notícias falsas, que é justamente isso, não compartilhando, não dando a elas o que elas precisam, que é circular, né? E se a gente faz a nossa parte, a gente está ajudando a combater as fake news. Claro que existe também essa parte que a gente tenta fazer, que é a questão educativa, informativa, mas esclarecer também as fake news, né? É engraçado que no nosso grupo agora, as famílias do pessoal da minha equipe geralmente vão atrás da equipe para perguntar se aquela notícia é verdadeira. Virou, tipo, a gente da equipe viramos fonte de informação. Mas o mais importante do que virar, assim, essa fonte de informação é a gente rebater, ensinar de volta como aquela pessoa, eu acho que é essa parte principal que a gente está tentando fazer, é que aquela pessoa possa ensinar a sua família, seus amigos, e assim por diante, como essa pessoa pode identificar uma notícia falsa, né? Bom, aí eu estou vendo aqui umas perguntas, né? Se as redes sociais são coautoras, eu acredito que não, né? Acredito que agora, inclusive, está tendo um movimento muito legal, muito bom, que as próprias redes sociais estão bloqueando conteúdos falsos, né? Nós já tivemos alguns casos de alguns perfis do Instagram, do Twitter também, sendo bloqueados porque o conteúdo era falso. Então, as redes sociais, elas estão tentando fazer esse monitoramento, alertando as pessoas de que aquele conteúdo é falso, tá? Tá travando demais a internet dela. E nesse jeito aí, vai passar de 5 minutos, ela não vai fazer a pergunta e vai ficar aquele corte. Certo. O que você acha? Eu acho que vou falar com ela para você fazer as perguntas. E aí tem outra questão aqui também. Então, não, acho que as redes sociais, elas são veículos, né, que as pessoas estão usando para poder disseminar. O WhatsApp é mais complicado, não tem como fazer uma verificação porque você tem a conversa privada, então não dá para entrar nessa conversa privada. 3h50, já são 3h57 e não fez nenhuma pergunta. Quer fazer, não? A gente está ouvindo tudo. Então, aí tem outras perguntas. Está chegando um pouco atrasado o som para vocês, eu estou percebendo. Tem outra pergunta aqui, a questão do STF, né? Se estão investigando as fake news. Olha, eu acredito que seja válido, né? A investigação das fake news. Já conseguiram identificar alguns computadores e tudo mais. Eu acredito, assim, falando como cidadã, como profissional, eu espero que eles consigam agir, né, para poder, porque a gente sabe que tem, nesse caso das fake news que estão sendo investigadas pelo STF, tem a questão política envolvida, né, e que como as fake news podem beneficiar, como eu já falei aqui, elas podem beneficiar um grupo negando o outro, né? Diminuindo o outro grupo. Então, acho que se der resultado, espero que tenham mais frutos, porque já se tem origem, já se tem alguns empresários. Aqui tem outra pergunta, quem é que paga? Bom, depende, como eu falei, uma fake news ela é rentável financeiramente para poder sua posição ideológica predominar perante as outras, né? Então, se você quer que alguém acredite na sua versão de qualquer coisa, você paga uma empresa, não sei os pormenores, mas existem empresas, infelizmente, que possuem os bots, né? E aí você financia isso, você pede para que essa empresa dissemine o máximo que ela puder aquela notícia, e aí vai circulando em grupos de WhatsApp, com bots infiltrados também, entendeu? Então, acontece de que eu acredito que quem tem interesse em disseminar as fake news, né? Seja por motivo financeiro, seja por motivo ideológico, seja
ou você querer prejudicar o andamento de alguma coisa, prejudicar, ou até mesmo fazer com que concorde, se o governo de um determinado país é a favor sei lá, não ter isolamento, então é mais fácil você desacreditar o vírus. Então, existem empresas, existem pessoas com dinheiro que acabam contratando empresas para que eles corroborem a versão do governo, entendeu? Ou de algum empresário. Enfim, não dá para saber exatamente quem é que paga, mas geralmente é gente que tem interesse, que tem poder aquisitivo para fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem uma questão aqui, Theo, que chegou para mim, né, de um dos nossos ouvintes aqui da live. Ela faz a seguinte pergunta, né? Ela fala que sua área de estudo é a ciência da informação, né? E dentro desse contexto, você também é da área de comunicação, né? Você é editora. Uhum. E nesse contexto, observa-se que os meios de comunicação cada vez mais importam de importar os termos americanizados, né? Dentro dos estrangeiros, né? Para informar a população brasileira sobre vários fatos importantes. Aí ela traz a questão: como você vê essa demasiada utilização desses termos, se o objetivo maior é informar de forma clara e objetiva a população sobre os efeitos negativos que essas informações podem causar, ou se não seria melhor denominá-las como notícias falsas, né? Em vez de utilizar, por exemplo, essa nomenclatura fake news. É aquela coisa, nós temos muitas palavras, né, que americanizadas, que foram incorporadas ao nosso vocabulário, né, e elas já chegam dessa forma e ninguém acabam sendo entendidas dessa forma. Como eu falei, o termo fake news, ele ganhou essa força no meio político. Então, ela acabou se ganhando essa força no mundo todo com esse termo. Então, é claro que a gente pode falar notícias falsas aqui no Brasil, mas notícias falsas talvez não vão, como é que eu posso ser, relacionadas a esse tipo de notícia enganosa, deliberada, entendeu? Porque, assim, pode ter sido um engano, quem sabe? Então, eu, dentro do trabalho que a gente faz lá na UFES, eu tento evitar ao máximo de colocar termos em inglês, por exemplo. Em vez de dizer é fake o vídeo que circula, eu tento, na maioria das vezes, usar é falso o vídeo que circula com a mensagem, entendeu? Então, eu tento não usar tanto o termo fake news, tá? Mas é aquela coisa, ele virou um termo fechado, tá? Ele é traduzido no Brasil como notícias falsas, mas ele acabou se tornando um fenômeno fake news. Então, é claro que, se a gente puder usar a palavra fake news e logo em seguida falar notícias falsas, acho que é o mais recomendado. Mas, infelizmente, acho que não dá para a gente sair desse termo de fake news, porque ele é um movimento mundial, entende? Que veio com esse nome, que é eu posso dizer, não é exatamente um projeto, mas é um movimento, né, viral, entendeu? Que acontece, que pegou a gente, que às vezes é muito mais prejudicial, né, do que muitas outras situações. A gente está vivendo uma crise e a gente vê notícias o tempo todo, notícias falsas, fake news, querendo desacreditar essa crise para poder levar as pessoas a não levarem a sério. E a gente vê como isso está prejudicando o enfrentamento dessa crise. Então, eu, dentro da medida do possível, sempre tento usar os termos em português, até porque eu acho que o entendimento é sempre melhor. Mas o fake news é um movimento que é um movimento mundial, entende? Então, acho que não dá exatamente para a gente se livrar do termo, não. Mas é bom explicar sempre, deixar tudo muito claro para todo mundo que estiver lendo e acompanhando. A gente pensa muito naquela camada da população que realmente não conhece, né? E não tem acesso a uma informação de forma que ela consiga, de maneira mais crítica, né, perceber se aquela informação ali ela tem alguma veracidade ou não, né? Quanto mais a questão de um termo, né, que é talvez desconhecido para uma boa parte das pessoas. Tem várias palavras agora, essa mesma cara a gente está usando uma live, tem muita gente que questiona, por que não usam ao vivo, né? Outra palavra, feed de notícias,
entendeu? Tipo story. Quem é que hoje em dia não sabe o que é publicar num story? Então, assim, acontece que a gente incorpora muito algumas palavras americanas e elas têm tanta força que acaba que se a gente chegar para uma pessoa, às vezes, falar, você vai colocar na sua história, no Instagram, e a pessoa vai perguntar, o que é história? Não vai saber. Essa pergunta foi da Maria Helena. Tem outras questões aqui, como, por exemplo, a Isabel Matos, ela perguntou se as redes sociais são coautores das fake news. Tá. Eu respondi já essa, sim. Já falou, sim. A Isabel Matos, que é da Coautoras, que eu disse que acreditava que não, que inclusive tem esse projeto legal de identificação agora, inclusive bloqueio de mensagens falsas. Aí tem uma também aqui do José Raimundo, que falou sobre a questão dos robôs, quem paga eles, que eu também já respondi, que eu acredito que sejam pessoas que têm poder aquisitivo e que tenham interesse de disseminar fake news. Poder aquisitivo, poder político, influência. A pessoa tem que ter algum tipo de poder para poder fazer isso. É claro que uma pessoa pode inventar uma fake news e sair passando para o grupo de família, mas dificilmente uma fake news pequena como essa vai ganhar uma força viral como uma fake news que é alimentada por algoritmos e bots. Você me fez lembrar de 2 autores, né, que me veio agora em mente. Não lembro, um autor americano que ele fala que informação é poder, né? E realmente a gente percebe que inclusive se a informação for falsa, né? Olha o poder que ela tem, onde a gente chegou, né? E a Borges, a Sara Borges, ela falava dessa questão da responsabilidade, né? Porque a disseminação e o favorecimento das informações estarem chegando de forma mais rápida até as pessoas, né? E quem são essas pessoas e que forma mais rápida é essa, né? Mas isso demanda também do sujeito essa competência em informação. Eu achei super interessante você chamar de competência em informação crítica. Competência, né? Crítica e informação. E informação, né, era um termo que eu desconhecia nessa nomenclatura. E realmente, né, porque a gente precisa saber exatamente discernir se aquela informação ela agrega valor, se não agrega, se ela é falsa e se ela é verdadeira, porque a gente tem uma responsabilidade social sobre o uso dessa informação, e não social, né? A gente responde até criminalmente se a gente compartilha, né, ou se a gente espalha a informação que é falsa. Eu não sei se você... Muitos estados já estão com projetos de lei, inclusive em vigor, né, que criminaliza fake news. Entendeu? Recentemente nós tivemos um caso que uma senhora, ou um rapaz, agora infelizmente não me lembro, são muitas fake news que chegam para a gente está trabalhando com isso desde março. Então, ele filmou o mercado, e ele filmou uma parte do mercado dizendo que estava vazio, entendeu? E que a quarentena ia prejudicar o abastecimento. Isso foi bem no início. Então, assim, essa pessoa parece que está respondendo o processo. Tá? Teve outra também sobre a questão do caixão. Infelizmente, essa para mim foi uma das piores que eu já vi, tipo, de não acreditar que as pessoas estavam sendo... Isso é um profundo desrespeito com as vítimas, com as famílias das vítimas. E a moça também, ela mesmo se retratando depois na internet, ela parece que vai responder judicialmente. Então, é importante, sim, para que as pessoas saibam que as suas atitudes vão ter consequências, entendeu? Então, é por isso que é muito importante a gente seguir essas estratégias e saber as ferramentas, algumas ferramentas que eu vou falar daqui a pouquinho também, para poder identificar essas notícias falsas e, principalmente, questionar. Não acredite, mesmo que seja sua família que está mandando, seu pai, mãe, irmão, marido, amigo, mandou, não acredita de fato. Se você achou que aquilo é importante para compartilhar, primeiro vai atrás de verificar se é verdade mesmo. Se for, ok. Se não for, ficou com dúvida, não compartilha, porque assim você não dá força a esse movimento que é tão danoso, né, tão nocivo para a sociedade. Tem uma ótima questão aqui, eu acho que eu vi você falando, né, sobre ela, mas sobre a questão do STF, né, foi a Acma, né? O que é que você acha do FTS investigando as fake news, né? Porque a gente nunca achou que isso fosse um assunto que se chegaria, né, nesse estágio de questionamento e de investigação. Né? Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Bom, é como eu falei, as fake news, o termo fake news, ela surgiu justamente ganhou mais força, digamos assim, nesse meio político, né? Então, aqui no Brasil existe essa teoria de que as fake news também foram utilizadas para beneficiar um partido, né, em relação ao outro. E eu acredito que dessa forma ela seja, sim, entendeu? Um motivo de investigação do STF. Eu tenho tentado acompanhar, inclusive usei no curso um blogueiro que agora, infelizmente, não me recordo o nome, mas ele ensinando a fazer uma fake news lá mesmo. Eles vão para fazer o depoimento no inquérito da fake news e lá eles continuam disseminando as mentiras. Então, é muito complicado. O que eu disse, já tinha respondido é isso, que eu acho que se eles já têm indícios, já têm as fontes, né, os computadores, eu espero que o próximo passo da STF seja agir, né, porque investigar, esse já tem, eu estou aqui como cidadã na expectativa de que seja, inclusive, tem até dentro desse inquérito, tem uma questão de cassação da chapa e tudo, né? Então, espero que é uma investigação muito importante, eu espero que ela seja levada a sério por essas pessoas que vão até para dar depoimento e acabam levando mais fake news. Então, eu espero que ela seja levada a sério e que ela tenha ação. Acho que todos nós, como cidadãos, a gente vai continuar, então, né, com a sua exposição. Queria só dizer que eu estou pedindo essa licença à Selma, né? Ela teve um probleminha lá na conexão, né? A ideia era que ela estivesse mediando com você esse debate nessas questões, porque ela também faz parte do grupo, né, de estudos. Então, peço licença à Selma, né, por ter mediado essas questões com você, e a gente agora pode ir dando continuidade para que você possa explanar. Então, esse primeiro bloco eu acho que fica respondido aí, né, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Certo. Então, só vou retomar, né, porque a gente tem falado, mesmo respondendo as perguntas, falar a importância de que identificar. Então, são estratégias, são formas que você pode usar. Então, vamos só retomar, né, estudar a fonte, né, da fonte da notícia que você recebeu, da mensagem, quem é o autor, tem que buscar na internet quem é esse autor, se ele é confiável, verificar a data, ver se você não está compartilhando a notícia velha, entendeu? Ou realmente se ela existe data, que às vezes ela não existe deliberadamente, entendeu? Como uma fake news. Considerar seu preconceito, né? Avaliar seus valores próprios, né? Suas crenças para não afetar o seu julgamento, entendeu? E ler além, não ficar só na manchete da notícia, você recebeu um link, aí geralmente vem com uma fotinha, uma notícia, não ficar só nisso, não. Abra o link e veja o que a notícia está falando, tá? Fontes adicionais. Bom, pesquisou aqui, até mesmo na nossa equipe de trabalho, a gente pega uma notícia que acha que é falsa e a gente vai investigar. E é isso que eu vou falar agora com vocês, nós temos sites verificadores, né, de notícias falsas, e eles, eu sempre peço para minha equipe, não olha só em um, olha em outros também, pode 2, 3, que aí a gente precisa confirmar se de fato aquela notícia é falsa. E é bom que a gente cheque outras fontes adicionais. Então, é muito importante que se tiver sendo mencionado alguma fonte, você procure outras para saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. E se é uma piada, né? Se ela for uma piada, não dá para ela ser considerada falsa, porque ela deliberadamente foi criada para ser uma brincadeira. E, por fim, é aquela coisa, na dúvida, qualquer dúvida, não está confiante de que a notícia seja verdadeira ou falsa, não compartilha, tá? E aí eu tenho alguns sites, assim, se você, lá na página do CIBUFES, a gente tem um post que tem esses sites que eu vou falar aqui para vocês. Então, se vocês quiserem, alguns deles têm, inclusive, WhatsApp. Então, se você tem uma dúvida de uma mensagem que você recebeu, uma notícia,
você pode tentar entrar em contato com alguns desses números e eles vão te responder, ou então você vai no site lá, tenta buscar o assunto, ver se eles já fizeram algum esclarecimento sobre isso. O Ministério da Saúde, tá? Tem o fake news lá, que é a verificação. Tem a Agência Lupa, tá? Esses todos, eles participam, são certificados por convênios internacionais sobre fake news. Por isso que eu falo, é um movimento, uma coisa ampla, entendeu? Tem o boatos.org, que também é um site verificador. Aos Fatos, além do site, tem o WhatsApp, né? Como o Ministério da Saúde também tem o WhatsApp. Farsas, Fato ou Fake, que é do Grupo Globo. Então, você pode ir lá no G1 e vai ter esse do Grupo Globo, que também tem o WhatsApp. E a própria OMS, no caso das fake news do Covid, então a OMS tem um site internacional e tem um site também que você pode traduzir para português. Então, notícias, principalmente se forem internacionais, você pode ir lá e verificar. E a Fiocruz tem um app, né, que da Fiocruz, chamado Eu Fiscalizo. Então, vocês podem baixar também esse app e mandar, né, as notícias para poder esclarecer, né, vocês verificarem se ela é verdadeira ou falsa. E a Unicamp também disponibiliza um WhatsApp para poder esclarecer essas notícias. E no caso da gente, da UFES, nós temos um Instagram com as notícias, no feed, algumas informações, que é aberto para comentários e tudo mais. Estamos disponíveis também para tirar dúvidas, né? E temos esse projeto que algumas notícias a gente já coloca todo o esclarecimento delas. São notícias que geralmente são disseminadas pelas redes sociais, tá? E aí, para finalizar a minha fala, eu queria falar assim, qual é o papel das bibliotecas dentro desse cenário, né, das fake news. Aí, qual o papel das bibliotecas na competência informacional? Bom, é o apoio à formação e desenvolvimento, ajudando os usuários. Nosso termo técnico de biblioteconomia é usuário, mas são os alunos, são as pessoas que utilizam a informação, que usam a informação, né? Então, são ajudando essas pessoas a terem conhecimento necessário para avaliar a qualidade da informação que ela recebe, entendeu? E apoiando de maneira proativa valores como justiça, diversidade e inclusão. A biblioteca também deve ensinar aos usuários como identificar a informação e as fontes de informação em que eles podem confiar. Algumas dessas estratégias a gente já falou aqui, né? Então, como vocês podem identificar uma notícia falsa e algumas fontes para verificar as notícias falsas, né? Depois a gente vê com o pessoal da biblioteca se tem como a gente disponibilizar esses links para vocês, ou algum link lá da página do nosso Instagram, onde tem esses sites de verificação, tá? Que é muito importante conhecer eles para poder não cair nas fake news, né? Atuar como os educadores da alfabetização da informação. Isso é uma área de estudo, né, da biblioteconomia, da ciência da informação, que é a alfabetização da informação. Acho que a gente atuando como facilitadores, capacitando os usuários, treinando os usuários, nós temos essas ações educadoras, né? E esse do fake news, que a gente está tentando fazer com essa live, é justamente tentar levar para vocês um pouquinho esse conhecimento, para que vocês possam se tornar competentes críticos, vocês desenvolvam essa criticidade para poder reconhecer, identificar uma notícia falsa. E a missão, justamente, a missão da biblioteca no século XXI é educar e defender a importância da veracidade e da confiabilidade da informação. Então, esse é o ponto-chave para a gente, né? É a luta constante das bibliotecas para que a gente sempre deixe claro a importância da veracidade, né? E da confiabilidade da informação, de saber identificar quando a informação é verdade, quando a informação é confiável, tá?
E é isso, na dúvida, como a gente diz lá na IFLA, se tiver qualquer dúvida também, procure um bibliotecário, né? Nós estamos aqui sempre disponíveis para ajudar vocês, dentro das nossas possibilidades, remotamente agora, no momento, todo mundo fica em casa. A mensagem que a gente tem que deixar é essa, né? Então, qualquer dúvida que tiverem, estamos disponíveis aqui, acredito que o pessoal aí também do CETENS, como a gente lá da UFES, estamos todos disponíveis para tentar esclarecer e ajudá-los no enfrentamento, né, no combate às fake news. E é isso, eu agradeço mais uma vez, né, ao convite, e estou à disposição se alguém tiver mais perguntas. Thelma, veja se seu volume... Stella, desculpa a todos, mas aqui em Sergipe está chovendo bastante. Acabou que definiu na cobertura, né? Problemas na tecnologia. Então, está tendo esse probleminha técnico de planejamento, e ocorre outra questão de fenômenos da natureza, a gente não tem o que fazer, né? Agradecer que está chovendo, graças a Deus, que a chuva é uma coisa muito boa, mas a cobertura da internet deixa a desejar. Mas, assim, eu estava a todo momento ouvindo a fala de vocês, ouvindo a fala da Estela. Obrigada, Fábio, por você ter feito essa mediação enquanto eu estava aqui impossibilitada. E o Fábio coloca uma pergunta, Estela, para que você responda. Ele pergunta o seguinte: se você acredita que a fake news ela foi decisiva no resultado da última eleição para presidente? Caso positivo, se você acredita que poderá ocorrer novamente após esse momento de combate às mesmas. Fica a fala aí, um momento para você falar um pouco. É um pouco delicado, porque essa questão acaba que ela vem de encontro ao que a gente acredita nas nossas ideologias, né? A gente tentando falar sobre o que acredita e não acredita. Mas vamos aos fatos. Sim, foram veiculadas na época da campanha algumas mentiras, entendeu? E que foram várias notícias dessas foram esclarecidas, eu acompanhei vários esclarecimentos dessas notícias, prejudicando os outros políticos, né, como o Fernando Haddad, a Manuela, montagens com camisetas, com tudo mais. Então, e sim, existiram várias, e eu conheço pessoas que caíram nessas mentiras. Conheci, na época, eu estava no Rio de Janeiro, eu conhecia várias pessoas que diziam, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Então, a fake news teve um movimento muito forte, sim, se ela definir ou não a eleição, isso cabe ao STF decidir, investigar e decidir. Mas eu acredito que houve uma influência, sim, houve muito, como houve também na Inglaterra, na questão da saída do Reino Unido da União Europeia, como houve nos Estados Unidos, isso tudo é comprovado, entendeu? Então, vamos torcer para que o STF analise e investigue, tá? E eu acredito que as fake news, elas infelizmente não são... como eu falei, elas sempre existiram, só que elas ganharam muita força com as redes sociais, e elas ganharam essa conotação viral. Então, elas atingem um maior número de pessoas. Hoje, as pessoas têm mais fala através das redes sociais. Então, acaba que uma passa para outra e isso acaba viralizando. Então, eu acredito que as fake news, as notícias falsas, são algo que a gente não vai deixar de conviver, não. Talvez, principalmente no meio político. O meio político sempre foi uma fonte de notícias falsas, de mensagens falsas, de criar imagens negativas, mentiras a respeito do candidato de oposição. Então, mesmo que tenham as outras eleições, eu acredito que continue. Eu só espero que a gente consiga, no Brasil, criar leis e criar
realmente condições para quem faz isso dessa forma, né? de investimento, entendeu? Com empresários pagando, com esse tipo de ação, que move de milhões, entendeu? Que é um mercado que eu espero que isso, sim, possa ser combatido para a próxima eleição e para o futuro. Certo. Essa pergunta que você acabou de responder foi mandada pelo Fábio Gomes. Fábio Gomes, obrigada pela sua participação. E temos mais duas perguntas aqui, Estela. Da Dani Pitt. Dani Pitt, oi, Dani, minha querida, um abraço. Quanto tempo. Feliz que você está aqui com a gente, coisa boa. E a Dani, ela pergunta o seguinte, Estela: quem possui competência crítica da informação numa população de maioria de iletrados? O que é que você pode falar sobre esse questionamento da Dani? Aí é uma questão muito abrangente, que infelizmente envolve a questão política de acesso à educação, né? Como é que eu posso dizer? Numa realidade ideal, digamos assim, as pessoas teriam acesso à educação, né? E com isso as pessoas poderiam já crescer desenvolvendo sua capacidade crítica e lidar com a informação. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é isso que acontece, né? As pessoas têm acesso limitado à educação, a uma grande camada da população, e com isso acaba que prejudica. Então, eu acho que é por isso que é tão importante o papel da biblioteca e, claro, das escolas, tá? Mesmo que tenha toda essa campanha contra ideologia em escolas, o que chamam de ideologia, mas eu acho muito importante que a educação seja feita também por outros meios, né? Na escola, mas também nós, como bibliotecários, sempre estarmos passando essa capacitação, esse treinamento, para que as pessoas possam se tornar competentes críticos, não só competentes, porque não adianta você saber fazer uma pesquisa na internet, saber uma fonte, não, você tem que saber a qualidade daquela informação, que é exatamente a questão da parte crítica, você qualificar, você ter uma criticidade em relação àquilo, que isso é muito mais difícil de se obter, né? Então, acho que para despertar um pouco isso, assim, numa live que é muito rápido, né, falar, não é um assunto muito abrangente, existem muitos autores, como eu falei, citei alguns aqui, exige muita leitura, mas eu acho que o estopim, digamos assim, o início para que você adquira essa competência crítica e informação é a dúvida. Tá? É duvidar, questionar, perguntar. Tá? Então, não acreditar em tudo que lhe é dito, seja pela imprensa, seja pelo até mesmo governo. Então, assim, sempre tente duvidar, porque essa dúvida vai te levar a você investigar a informação para, de fato, saber se ela é verdade ou não. E eu acrescentando a tua fala, Estela, eu acredito muito quando a gente consegue ultrapassar os muros da biblioteca para ir para as comunidades. Né? Eu acho que precisamos estar mais nas comunidades, com projetos, né? Nas escolas também, né? Trabalhando com os alunos, porque eles são multiplicadores, eles aprendem na escola e podem ser multiplicadores em casa. Pode ser multiplicadores em casa, e isso pode ajudar nesse processo, né, de uma educação, de tornar pessoas mais críticas com aquilo que recebe. Não acreditar no que recebe e passar sem uma verificação. Mas acho que precisamos ainda avançar, principalmente trabalhar com as comunidades e trabalhar nas escolas. Eu acho que aí, Dani Pitt, a gente vai conseguir um avanço bem significativo. Né? Porque a minha realidade hoje... Não, pode falar. Estela, pode falar. Não, o que eu ia completar é que... A minha realidade hoje
antes dessa a epidemia acontecer, esse era um dos planos do nosso projeto, né, junto com a Bárbara, lá de Barcelos, do Lagarto, para tentar levar para as comunidades, né, as escolas. E aí a gente teve que adiar um pouquinho o nosso projeto, mas quem sabe quando tudo voltar ao normal, ou quando a gente puder fazer isso, a gente continue fazendo, enquanto puder, continuar fazendo nossa parte nas redes sociais também, né? Exatamente. E que outros profissionais são inspirados para trabalhar nas comunidades, né? Essa questão da leitura crítica da informação, eu acho muito importante. Estela, a segunda pergunta é da Cláudia Ávila. Ela pergunta, Estela, tem alguma cartilha online de fácil envio no Zap para alertar alguém que aquela notícia é falsa, mostrando exatamente por que é fake? Uma cartilha, exatamente, eu desconheço. Tudo bom? Oi, Cláudia. É uma cartilha, eu desconheço. O que eu sei é que existem textos, se ela quiser depois eu posso enviar, existem textos, existe essa, não é exatamente uma cartilha, mas é um pôster, um card, que foi traduzido da IFLA, que tem essas estratégias que eu mencionei aqui nesse bate-papo, entendeu? Mas tem textos que explicam, mas não tem exatamente uma fórmula para saber. Existem essas características, né? O tom alarmante, sensacionalista, a questão da ausência de data, de fonte, algumas coisas que podem indicar que a notícia é falsa. Mas, infelizmente, é aquilo mesmo, ou de você ter já incorporado em si de não acreditar, de duvidar, porque, a princípio, uma fake news pode ser muito bem estruturada, com toda feitinha para que você acredite nela e assim você acaba caindo, né? Então, ler, tem muitos textos na internet, tem esses autores que eu já mencionei aqui, e tem outros tantos, entendeu? Então, procurar e ler para poder tentar entender mais academicamente também, né? Vamos para a última, encerrar a live. Estela, fale sobre... A Cláudia, ela está perguntando novamente o seguinte, afinal, o termo tubaína relacionado à ditadura é ou não é fake? Não entendi. Deus o quê? O termo tubaína relacionado à ditadura é fake ou não é? Bom, essa foi uma fake news, né, que, na verdade, não foi criada a partir da fala do presidente, que associaram o que ele falou sobre tomar tubaína a uma espécie de tortura, né? E é aquela coisa, né? Muitas pessoas falaram na internet, no Twitter, foi um assunto muito debatido, e uma das agências de verificação, dos sites de verificação, acabou dizendo que era fake news, que tubaína não era associada a um tipo de tortura. E com isso, eu fui pesquisar em outros sites de verificação e não achei falando que era fake news. Então, a princípio, a gente tem um site, sim, falando que é fake news, que a tubaína não foi uma tortura utilizada pelos militares durante a ditadura. É um refrigerante muito conhecido aqui no Nordeste. Muito bom. E é isso. Então, eu queria agradecer muito ao Aceite, né, para trocar essa ideia conosco, né, a Universidade Federal de Sergipe, o CIB, né, sendo representado por doutora Estela, né, uma grande amiga, né, prefiro chamar de Tel, e a Selma Santos. Então, eu queria agradecer muito vocês terem aceitado, terem vindo trocar essa ideia com a gente de forma tão brilhante. Como você falou, é uma live, então a gente
não consegue esgotar a questão, né? A gente coloca ela para discussão. Acredito que quem pôde nos acompanhar ou quem for acompanhar agora, né, ela provavelmente vai ficar gravada, eu acredito, vai poder pensar em estratégias realmente para identificar essas fake news. Você indicou alguns sites, a gente vai compartilhar depois nas nossas redes sociais, que vai estar dando subsídio para que as pessoas elas adquirem essa competência crítica e informação e não venham a cair em uma fake news ou a disseminar fake news. Então, agradeço demais. Essa live ela faz parte do projeto, né, de uma série de lives que a gente vai proporcionar nesse mês de junho, inicialmente. Né, iniciamos essa primeira live, né, e eu gostei demais do resultado. E é isso. Queria agradecer também a nossa intérprete de sinal, a Indiara Damasceno, né, que esteve aqui disponível, também aceitou prontamente estar transmitindo essa live para a gente na linguagem de sinais, né, que é importantíssimo para dar acesso também. Né? Aliás, todo mundo, independente da sua limitação, ele precisa desenvolver estratégias para não cair na fake news. Eu que agradeço, né, demais, fico honrada com o convite. É muito bom porque, como eu falei, é importante esse trabalho informativo, educativo, de combate às fake news. Então, é importante que esse convite veio, eu acredito, por meio de um reconhecimento desse trabalho, né? Um trabalho que está sendo feito já tem 2 meses, né, e meio, mais ou menos, e aí a gente poder expandir, né, esse trabalho para as pessoas que estão assistindo. Agradeço ao Fábio pelo convite, a Jéssica, a equipe toda do CETENS, né, da biblioteca, a Indiara, que está sendo ótima. Desculpa se eu falei rápido demais, mas agradeço muito o convite, agradeço a Selma, que também foi ela que, apesar, infelizmente, ela teve esse problema com a internet, mas é uma pessoa que ela que me trouxe para essa questão das fake news, a gente bolou o projeto, ela é uma pessoa muito idealizadora, entendeu? Faz projetos, é uma pessoa muito ativa, e acabou que levou a gente para essa questão das fake news, e depois acabou com um trabalho remoto, a gente criando esse grupo de combate às fake news. A gente tem acompanhado outras universidades no Brasil e a gente vê que é mais necessário esse trabalho. Existem algumas que estão fazendo algum tipo ou outro, como agora, por exemplo, vocês. Foi ótimo vocês terem essa iniciativa também de entrar nessa briga, né, contra as fake news, mas outros lugares também. Então, espero que todas as universidades elas possam se conscientizar da importância que é essa batalha, da importância que é a universidade enquanto uma instituição de gerar conhecimento, de educar, né, do quanto é importante que ela atue nessa questão do ensino e da educação das pessoas, né, como foi perguntado, inclusive, para que as pessoas possam conseguir desenvolver essa criticidade. Então, por meio do estudo. Por meio do estudo. O estudo que leva a gente a abranger, né, abranger nossos horizontes. Expandir. Parabenizo mais uma vez o trabalho de vocês. Finalizo, né, aproveitando para agradecer também a equipe que fez essa live acontecer, né, a equipe da Biblioteca do CETENS, Feira de Santana, o FRB, né, a Jéssica, a Acma, a Maria Helena, que não aparecem aqui como a gente, né, mas que estão aí nos bastidores fazendo essa live acontecer. Tá? O suporte técnico também da universidade. Então, só uma coisa, me agradecer a minha equipe também, maravilhosa, que me ajuda muito, e a Bárbara Barcelos também, que estava no início do projeto, entendeu? E agora ela tem outro projeto também dentro do CIBUFES, e agradeço também todo o sistema da UFES, que acaba acompanhando, ajudando, a questão das fake news. Acho que é um trabalho bem legal que a gente está fazendo. Que legal esse esforço conjunto. E queria aproveitar também para convidar para a próxima live. Ela vai acontecer na segunda-feira, dia 22, às 15 horas. A gente vai tratar um pouco mais ainda dessa questão, mas focalizando o lado da desinformação, né? Ótimo. Vai ser uma que a gente vai tratar, o card de divulgação vai ser liberado essa semana, e aí a gente vai ter um pesquisador com a gente aqui para tratar a questão também. Né? Um pouco da questão, né? A desinformação é uma vertente da fake news, né? E eu acho que é
bem pertinente a gente continuar essa discussão, né? Como eu falei, no esgoto de uma live, a gente precisaria de lives e mais lives para tratar das questões, viu? Mas acho que foi muito produtivo o dia de hoje. Muito obrigada. Obrigada, e obrigada a todos que participaram também com as perguntas. Eu agradeço a todos, um abraço. Tchau.